Olá, personas! Muito bom dia. Eu me chamo Paulo Ricardo Lima. Vocês já estão cansados de ver a minha cara maravilhosa de manhã cedo? Aqui, normalmente a gente faz uma live, normalmente 2, 3 lives semanais, né? Nessa faixa de horário, que é a hora que o cara tá saindo para trabalhar, né? Aquela coisa maravilhosa. Ou como você e eu que somos estudantes, vamos ficar em casa estudando, né? E aí, como eu não tenho mais o que fazer, eu venho aqui para passar um pouquinho de informação para você, um pouquinho de teologia, um pouquinho das novidades que acontecem por aí. A gente está sempre comentando aqui temas relevantes, digamos assim, para nossa vida, né? Como essa imensa polêmica sobre o suicídio. Meu Deus do céu! Pela primeira vez na vida eu vi um assunto no meio cristão, nas redes sociais, durar tanto tempo, né? Durar tanto tempo, haver tantas páginas movidas para falar sobre o assunto, e que era um assunto que na maioria das vezes a gente ignorava, né? Mas dessa vez, como foi o Franklin Ferreira da vida aqui, o Nicodemos, que falaram sobre o assunto, todos ficaram muito pertinentes. A gente fez uma live aqui na semana passada sobre o assunto, eu expliquei todo o assunto para vocês, né? Mas o que eu quero falar aqui é sobre a questão da página Arminianismo da Zoeira, né? Que é uma página ridícula. Ela opera, na minha opinião, como se fosse um quebrando o tabu gospel. Se você conhece a página Quebrando o Tabu, você sabe que o conteúdo daquela merda é horrível, é péssimo, certo? Busca somente a alienação das pessoas, o transvestimento do que uma pessoa fala e do que a outra interpreta, né? Além de ficar falando de coisas que eles não sabem, né? Esses espantalhos aí falam de coisas que não tem base nenhuma para certas afirmações, né? E mal interpretam o que as pessoas falam. Eles alegaram durante a semana inteira de que nós, calvinistas, reformados, da comunidade batista, da comunidade presbiteriana, alguns desigrejados, como eu sou desigrejado, porém eu sou calvinista, né? Lógico que desigrejado é um termo pejorativo, né? Eu sou destemplado, eu não estou frequentando templo nenhum, né? Mas sou cristão, sou reformado, sou calvinista, eu tenho minha pequena formação em teologia, entendeu? É pouquinha coisa, mas a gente está lá, né? Os estudos independentes e por aí vai. Então o que acontece? O grande problema é que esse pessoal, eles tomam como base uma frase e transvestem o entendimento de uma frase para tentar chegar até você da pior maneira possível, tá ok? Da pior maneira possível. Eles alegando firmemente, eu tô com a garganta ruim aqui, cara, o peito tá cheio de catarro, alegando firmemente de que nós calvinistas estávamos apoiando que as pessoas se suicidassem ou coisa do tipo. Não é isso. Algumas outras pessoas alegando também que a gente estava pregando, isso calvinistas de modo geral, que o eleito, a pessoa que recebeu a salvação, ela podia pecar à vontade, certo? Que não ia dar problema para ela. Não, esse não é o discurso calvinista, não é o discurso das institutas, não é o discurso dos remonstrantes, não é o discurso de nenhum dos pregadores da contemporaneidade do calvinismo, não é o discurso de nenhuma igreja presbiteriana ou batista tradicional, não é o discurso de nenhum teólogo, esse tipo de coisa. Nenhum teólogo fala isso. Ninguém. Só esse pessoal que colocou na cabeça deles de que o calvinista, ao dizer que o eleito não perde a sua salvação porque a morte de Cristo e o poder de Deus são maiores do que a morte do homem, e que a morte não pode separar o homem do amor de Deus, porque é isso que diz na Bíblia, e não é nada mais do que o que diz nas Escrituras, tá ok? Porque não tem um sentimento a mais. Se você pega lá Romanos 8, é isso que vai estar escrito: nada nos separará do amor de Deus. Esse nada tá explícito dentro dele. A morte é nada. O pecado que você comete não te separa do amor de Deus. O amor de Deus, ele é superior aos seus atos, tá ok? Deus não depende do que você faz para poder ele te amar. O amor dele é incondicional a você. Você não escolhe ser amado por ele. É ele quem ama você. Desde o ventre da sua mãe, foi ele quem te escolheu.
Não foi você que escolheu a Cristo. Não foi você que achou a Cristo. O perdido é você e não ele. Então o amor dele, a graça dele para você é incondicional. E a salvação, ela vem pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É Deus que dá a salvação para você por livre e espontânea vontade dele. E você apenas recebe como servo humilde, tendo sido feito filho por adoção. Não é você que toma a iniciativa. Dizer, olha, eu quero Deus. Não. A Bíblia é muito clara, a mesma Bíblia que diz, vinde a mim os fracos e oprimidos e eu vos aliviarei, é a mesma Bíblia que em João 6,44 diz, você só veio até mim porque o Pai que me enviou quis que você visse. Ou seja, você só veio porque eu quis e eu o ressuscitarei. Ou seja, você estava morto, você veio até Cristo morto, cansado, oprimido. E Cristo, por intermédio da graça de Deus, ressuscita o homem, faz com que o homem nasça novamente. Aquela proposta que ele fez a Nicodemos. Nicodemos chega para Cristo e fala, Jesus, como eu posso ser salvo? E Jesus fala com ele, olha Nicodemos, a única maneira de você ser salvo é você nascer de novo. Mas não nascer do ventre da sua mãe, nascer de novo em espírito. E é isso que acontece com o homem redimido pela graça salvífica e eficaz na vida do eleito. É simples, eu não estou falando aqui de calvinismo, eu estou falando aqui de Bíblia. É o que a Bíblia diz. Nada mais do que isso. Se você achou que eu estou errado, por favor, corrija a Bíblia. Tá ok? Pega a Bíblia lá, rasga os versículos, faz o que você quiser. Tá ok? Porque eu estou falando aqui nada mais, nada menos do que o que a Bíblia diz. Tá ok? Segundo ponto. Segundo ponto aqui. A questão do eleito poder fazer tudo o que quer, isso é mentira. Isso é mentira. Quando a Bíblia diz em Romanos 8 e em Efésios 1 que Deus predestinou o homem, certo? A primeira palavra que vem depois dessa questão da escolha é para ser santificado, para ser santo, para viver uma vida de santidade aos olhos de Cristo. É simples, é bem simplesão, não tem muito estresse. Deixa eu só tirar uns babacas aqui, que vem o pessoal falar merda aqui nos comentários e a gente dá ban nesses palhaços, tá ok? Então assim, é muito simples essa questão. Quando Cristo elege o homem, é para incluir esse homem, certo? Esse ser humano na obra dele. Mateus 3, versículo 9 até 12. Que Cristo, ele está lá com a pá, ele tem a sua eira, ele vai separar o trigo do joio. O trigo da palha, que se diga. E o trigo vai ser jogado no celeiro para ser guardado com ele. Já a palha vai ser jogada em fogo inextinguível. Ou seja, um fogo que não acaba, um fogo que só vai para a destruição. Ou seja, aqueles que são eleitos por Cristo, separados por ele, vão viver uma vida com Cristo. E não uma vida de promiscuidade. É bem simples. É muito simples essa questão. Ou seja, quando a pessoa fala, mas o eleito, ele vai poder pecar à vontade. Não. O eleito, ele não peca à vontade. A primeira coisa que você faz, que você percebe, na verdade, quando a graça de Cristo se manifesta no homem, quando você percebe que um homem ele é redimido pela graça, o Espírito Santo toca este homem, tá ok? E o convence da justiça e do juízo. E você agora, convencido da justiça e do juízo, não é que você vai passar a não pecar mais, você ainda continua sendo um homem falho. Você ainda continua sendo um ser humano. A diferença é que você vai ter consciência do seu pecado. Você vai ter arrependimento do seu pecado. Você vai entender que o seu pecado, certo? O pecado que você comete, haverá uma consequência, normalmente grave, pelo que você cometeu. E mesmo que você não sinta essa consequência, Deus vai anotar essa consequência, vai anotar esse pecado. Ele vai saber o que você fez. A diferença é que no não eleito, na pessoa que não é eleita, ela simplesmente vai ser condenada ao inferno. A pessoa que é eleita, Cristo vai estar todo o tempo redimindo, justificando,
glorificando, santificando, trazendo a salvação. Eu digo sempre, a vida do eleito é uma vida de altos e baixos. E o eleito, ele não está imune ao pecado, ele não está imune à morte, ele não está imune a um problema psicológico, ele não está imune a um problema financeiro. O eleito, ele não está imune a passar dificuldade na vida, porque a gente tem a ideia de que Deus me elegeu e desde antes da salvação do mundo, e que não sei o que eu agora vou ser santo, salvo, irrepreensível, e que ninguém vai me bater, ninguém vai fazer nada. Mentira. O maior exemplo disso são os apóstolos. Todos eles foram escolhidos por Cristo. Ok? Antes que eles escolhessem a Cristo, Cristo já havia os escolhido. A Bíblia é muito clara quando diz isso. E o que é que os apóstolos ganharam? Morte, perseguição. Não foram pessoas prósperas, mas no entanto, eles ganharam a salvação, que era o mais importante. Eles foram eleitos por Cristo para a salvação. Isso é um fato, isso é um fato. Eu não estou falando aqui de calvinismo, estou falando aqui de Bíblia. É o que a Bíblia diz. Não sou eu que digo. Eles alcançaram a salvação. Então, mas Pedro pecou? Pecou. Pedro era um ser humano. Paulo pecava? Pecava. Paulo era um ser humano. João pecou? Pecou. João era um ser humano. Entendeu? Tiago pecou? Pecou. Porque Tiago também era um ser humano. Mas, no entanto, a eleição de Cristo por parte dos apóstolos não foi ineficaz na sua salvação em relação aos pecados que eles cometiam. Isso é um fato. Você vê no quadro de heróis da fé, no livro de Hebreus, ele fala de todos os homens que pecaram aqui na terra. Você quer um exemplo de cara que pecou? Moisés. Olha a vida de Moisés. Deus escolheu Moisés, falou: Moisés, você vai conduzir o povo para fora do Egito. Ok. E aí já veio botando dificuldade. Senhor, eu não vou, porque eu sou gago, eu sou pesado de boca, eu não vou. Entendeu? E por muito tempo repudiou a questão da eleição, né, entre aspas. Essa repudiação, eu acho que é entre aspas, porque o destino dele já estava traçado, independente do que ele fizesse, no momento certas coisas iam acontecer. Então o que acontece? Ele pecou. Quando chega na porta de Canaã, que tá para entrar na zorra lá, ele vai lá e peca contra Deus, e Deus não deixa ele entrar na cidade prometida. Ou seja, o pecado contra Deus, ele vai haver consequência até para aquele que foi eleito. É fato. É fato. Você quer ver o maior exemplo de que o pecado leva à morte? Jesus Cristo. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele tomou sobre si os nossos pecados. E por causa dos nossos pecados foi que ele morreu na cruz. Só que o ato de Cristo já estava predeterminado. Quando você pega Apocalipse capítulo 13, versículo 8, diz que o Cordeiro já estava imolado desde antes da fundação do mundo. Ou seja, o plano da eleição, ele era o primeiro plano de Deus, não era o plano B de Deus. Deus não tinha um plano B. A Bíblia, ela tem 66 livros, mais de 31 mil versículos, com um único objetivo: a glória de Deus e a salvação do homem. Não tem um objetivo B, um objetivo C. O único objetivo de Deus era a salvação dos seus eleitos, porque isso é algo traçado desde antes da fundação do mundo. E não é algo que eu estou falando aqui de calvinismo, de arminianismo. Não, isso é Bíblia. Pegue a Bíblia e leia. Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 2, Romanos 8, Romanos 9, Romanos 11. Tá ok? Você pega Apocalipse capítulo 13, para você ler. Entendeu? Mateus 24. São capítulos que falam claramente. João 16 fala sobre a questão de Cristo ser um pastor eficaz. Né? Isso aí, ou seja, a questão que as pessoas não entendem a questão da eleição e transvestem essa questão da eleição. As pessoas, é mais fácil você chegar sobre a eleição e falar: seja honesto consigo mesmo, e falar assim: ó Paulo, eu não entendo a eleição. Eu não consigo compreender a eleição. Mas eu não posso afirmar que a eleição é mentira, como fazem as pessoas que são desonestas. Eu não estou falando de arminianos verdadeiros. Tem vários arminianos verdadeiros. Ravi Zacarias, Ravenhill, certo? São homens que eu li os livros deles, perfeitos nas suas interpretações, perfeitos nas suas declarações. Né? Eu li o livro do Ravenhill, Por que Tardo o Avivamento? Perfeito livro, um livro que foi escrito na década de 50, mas que é um livro que é tão atual quanto o Jornal de Amanhã. Então, que é um livro, sabe, top de linha, e é feito por um arminiano.
Ou seja, há pessoas sinceras no meio do arminianismo. O problema é que os novos arminianos, as pessoas da geração atual, elas não conseguem interpretar o que ouvem e o que leem. Esse é o grande problema. E aí, elas pegam uma frase X, uma frase Y e deturpam o entendimento da frase X da frase Y. Você quer ver um maior exemplo? Calvino não matou Serveto. Quem matou Serveto foi o governo de Genebra. Calvino queria aliviar a pena. Por exemplo, o governo queria matar Serveto por ele ser humanista, certo? Calvino tentou intervir, ele não tinha autoridade pública, ele não era do governo, ele não tinha autoridade, ele não era do direito, ele não tinha autoridade para nada, ele só era um eclesiástico na época. E ele chegou e falou o seguinte, ó, ao invés de vocês matarem um cara na fogueira, por que vocês não cortam a cabeça do cara? É mais fácil, vai doer menos. Vocês não precisam torturar o cara dessa maneira. Ou seja, tentou aliviar a pena. Ou seja, essa tentativa de aliviação da pena para Serveto, as pessoas falam, Calvino que matou Serveto. Não, Calvino não matou Serveto. Calvino não tinha autoridade dentro de Genebra para poder fazer isso. Foram os genebrinos, o Conselho de Genebra, ao ouvir as coisas que Serveto falava para as pessoas, que condenaram Serveto à morte. Calvino agiu com Serveto como um advogado eclesiástico, basicamente. Mais ou menos na Idade Média, quando você ia ser morto, eles mandavam um padre. Em Genebra, eles mandavam alguém da parte eclesiástica para tentar aliviar as coisas, tentar fazer mudar as ideias dos juízes da época. Ou seja, naquela época, a heresia era pecado. A heresia era um pecado e um crime para o Estado. Então, eles não tinham o entendimento que a gente tem hoje. Tá ok? Diferente. Hoje a gente entende que o nosso Estado é livre, que as pessoas são livres para pensar da maneira que elas quiserem, mas naquela época as pessoas tinham um extremismo, certo? Que quem pensar contrário a nós tem que morrer. É simples, porque eles se baseavam nas ideias veterotestamentárias para poder fundamentar as coisas da sociedade. Ou seja, colocavam a Bíblia na Constituição, colocavam a Bíblia nas suas leis. Hoje a Bíblia está forte nas nossas leis? Sim, com certeza, e é impossível você achar uma Constituição no mundo que não tenha valores bíblicos dentro dela. A diferença é que a gente não é extremista, a gente não fica aqui condenando se o cara é um bandista, se o cara é católico, se o cara, se o cara vai pro espiritismo, se o cara tá fazendo a religião dos aliens do mundo e por aí vai. Então, a gente tem que ter essa consciência. Aí as pessoas pegam o texto, pegam a história e deturpam a história. Fazem a deturpação da história. É muito diferente, é muito complicado. Então essa geração, essa atual geração de cristãos, ela é ridícula porque não consegue entender, interpretar aquilo que é lido e aquilo que é colocado na frente delas. É muito simples. Quando a gente fala aqui, por exemplo, que o suicídio ele não retira a salvação do eleito, é porque a gente entende que o eleito ele também está propício a uma doença mental. A gente está propício, então o eleito ele não está imune a um problema financeiro. O eleito ele não está imune a ter um problema de saúde, a morte de um parente, certo? E que eu vou contar para vocês um negócio aqui. Essa semana vai fazer 4 anos que já 4 anos já que meu avô faleceu. Na semana que meu avô faleceu, meu pai tinha 2 empresas, ele conseguiu falir as 2 empresas. Certo, que ele tinha, e ainda teve um problema no casamento que acabou se separando da esposa. Ou seja, um mix de coisas na mesma semana. Morte do meu avô, as empresas que faliram, problema do meu pai, e aí ele ficou depressivo, eu fiquei também triste pra caramba também. Nosso desejo naquele momento era se matar. Não era de continuar vivo naquele momento. Meu pai teve depressão. Meu pai teve que ir pra Salvador, eu moro em Feira de Santana, meu pai teve que ir pra Salvador pra poder se recuperar, pra meu tio ajudá-lo. Então a vida de quem tem o entendimento do evangelho, eu não me julgo nem eleito. Eu não sei se eu sou eleito. Eu não tenho essa certeza convicta que eu sou eleito. Só quem sabe da minha eleição é Cristo. E mesmo assim eu não estive isento de problemas psicológicos. Eu não estive isento de crises familiares. Eu não estive isento de problemas financeiros. Entendeu? Eu trabalho desde os 14 anos de idade, cara. Entendeu? Lógico que meu pai nunca teve uma condição ruim, mas mesmo assim... Entendeu? Então assim, existe tratamento, existe psicologia, existe pessoas de dentro da família para poder estar junto com as pessoas, né? Mas se chegar o momento da extremidade do cara que é eleito, ele não achar mais solução, ele não ter mais forças para caminhar,
e ele querer se matar, Deus não vai chegar, pô, você se matou, não vou te salvar mais. Pô, não é bem assim que a coisa funciona. Quando Deus elege o homem, o poder de Deus é soberano à vontade do homem. O poder de Deus é salvífico, certo? E é poderoso para salvar até o homem da questão da morte. A morte do homem não exime a questão da salvação. Você quer ver um exemplo básico? O ladrão que estava na cruz, ele já estava quase morrendo, certo? E Cristo salvou o ladrão que estava na cruz. No momento da morte do cara, Sansão se suicidou e mesmo assim está entre o quadro dos heróis da fé. Isso é fato. Isso é fato. É lógico que quando você é eleito, que quando você tem a graça de Cristo manifestada na sua vida, você não vai praticar esse tipo de coisa. Você vai buscar alternativas. Mas se for o último caso você fazer, você não perde a sua salvação. E nós não estamos incentivando que você faça isso de maneira alguma. Porque se fosse assim, Paulo também estava incentivando as pessoas quando dizia que morrer era lucro. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Então Paulo está incentivando que você morra? Não. Não, é lógico que não. Quando Cristo fala que vocês serão perseguidos e mortos por causa de mim, ele está dizendo que você vai morrer? Que você vai ter que se matar? Não. Ele está dizendo aqui que mesmo que você faça, não é para você fazer. Não é para você nem pensar, nem cogitar nessa possibilidade. Você ficou triste, você ficou depressivo, você teve um problema familiar, faça o que eu fiz, vai trabalhar. Você vai procurar pessoas, vai procurar uma namorada, vai procurar sair com seus amigos, vai procurar fazer qualquer coisa, vai procurar uma igreja, pode ser qualquer igreja, vai procurar uma igreja, mas não se mate, não faça esse tipo de coisa, não busque um tratamento psicológico, busca, sei lá, ler, faz como eu fiz, eu fui ler, fui trabalhar, fui executar a minha vida, fui continuar a minha vida, fui dar a volta por cima, tocar a bola pra frente, entendeu? Então, a gente não pode, por causa de algum problema psicológico, chegar aqui, eu vou morrer, vou me matar, vou me jogar na frente de um carro, não é isso. Não é isso que você tem que fazer. E você como eleito, se você realmente foi eleito, se você acha que você é eleito, você está preocupado com a sua salvação, porque eu julgo sempre que o cara que é eleito, ele está preocupado com a salvação dele, porque quando o cara não é eleito, ele está toca o dane-se, né? Para não dizer outra palavra aqui, ele tanto faz para ele, pro eleito ele fica, poxa, será que eu realmente sou salvo? Será que a graça de Cristo realmente está sendo manifesta na minha vida? Será que o que eu estou fazendo aqui é realmente correto? Será que eu devo buscar orientação divina? Será que eu devo orar? Será que eu devo ler a Bíblia? Quando você tem essas dúvidas, quando você se preocupa consigo mesmo, quando você se preocupa com o seu relacionamento com Deus, eu digo, isso é uma manifestação do Espírito Santo, porque o homem inútil pelo pecado, ele não tem esse tipo de preocupação. Isso é um fato, isso é fato. Outras pessoas disseram na rede essa semana que o eleito não faria isso. Mentira. Mentira, Sansão foi eleito para ser quem era Sansão e Sansão se matou. E mesmo assim está lá no quadro dos heróis da fé. E você acha que quando você chegar no céu você não vai ver Sansão? Vai, porque ele fez o que tinha de ser feito para a glória de Deus. Eu não estou dizendo aqui que o suicídio vai ser para a glória de Deus, mas o ato dele naquele momento de se redimir com Deus era para a glória de Deus. Então assim, a gente tem que ter essa consciência. Não faça isso, não faça esse tipo de coisa. Em momento algum a gente está incentivando que você faça longe disso. Tá ok? Longe disso. Mas caso você venha a fazer, porque foi um último recurso que você usou da sua consciência, certo? O poder de Deus ainda é soberano sobre a sua vontade, a graça de Cristo ainda será eficaz, e só há um pecado sem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas nenhum na Bíblia. O único pecado que é descrito como sem perdão, certo, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem pregar ao contrário disso, ao contrário da Bíblia, é mentira. Tá ok? É mentira. Porque o único pecado que a Bíblia vem trazer como não tem solução, não tem perdão, e lógico que esse eleito não comete, tá ok? E isso aí eu garanto que o eleito não vai cometer esse. É a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. É isso que eu quero dizer. Eu espero que vocês revejam essa live, compartilhem, por favor. Se vocês gostaram aqui do que eu disse, se vocês não concordaram, façam uma crítica aqui nos comentários. A gente vai ler os comentários, vai responder, tá ok? Então eu acredito que a gente consiga essa interação. Então galera, muito obrigado e tenham um bom dia.